Pai do Senhor, quero nessa oportunidade deixar um versículo da Palavra de Deus para estarmos assim, aprendendo com a Bíblia, né? E nessa oportunidade é Números capítulo 22, que vai falar da história do rei dos Moabitas, que o povo do Egito tinha saído do Egito e estava nas campinhas de Moabe. E o rei não gostou. E aí queria entrar em guerra com o povo. E aí mandou chamar Balaão. E Balaão, ele tinha, era cognominado como um homem que adivinhava, que aí poderia abençoar ou amaldiçoar o povo. E aí o rei mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo, para que ele pudesse entrar em guerra com o povo, porque era um povo bendito. Deus já tinha tirado do Egito e era uma nação que estava ali em caminho da terra prometida. E aí no capítulo 22, versículo 12, Deus vai dizer a Balaão que não pode amaldiçoar porque o povo é bendito. Deus já abençoou o povo, não tem como ele amaldiçoar o povo, né? E aí a partir do versículo 22, vai contar a história de que, mesmo assim, Deus dizendo que não era para ele amaldiçoar, ele tinha insistido com Deus, Deus tinha consentido que ele fosse ao encontro do rei para fazer algo, mas Deus disse a ele que fizesse somente aquilo que ele mandasse, que ele dissesse. Ele foi. Mas aí, quando ele saiu, como Deus já tinha dito que não era para ele ir, quando ele sai, o anjo do Senhor foi enviado a ele, porque Deus se irou com ele, porque ele ia à busca da oferta que Balaque tinha oferecido a ele. E isso não ia ser bom para ele. Deus sabia que ele estava cometendo um grande erro. E aí o anjo se opôs a ele, mas ele ia montado na sua jumenta, e a jumenta percebeu o anjo, e aí a jumenta sai do caminho. E aí ele fica irado, o anjo muda de lugar, esperando ele passar, e novamente a jumenta percebe o anjo que está já com a espada desembaiada para se acertar com Balaão, e a jumenta esquiva-se, imprensa Balaão, e Balaão fica muito irado, e isso outra vez acontece. A palavra vai dizer que a jumenta deitou, que a jumenta teve uma reclamação com Balaão, né? Então, a gente percebe que nessa trajetória que Balaão ia, Deus não estava se agradando. E aquele momento era um momento que, se a jumenta não recua, Balaão tinha sido morto. Então, quando chega no versículo 32, nós vemos que quando se quebra o véu, aquele dá-se a perceber a Balaão, que ele não estava percebendo, só a jumenta, aí ele se dá em si do que estava fazendo. E aí o anjo diz a ele que por 3 vezes a jumenta livrou ele, né? Então, muitas das vezes, você está, às vezes, no presídio, está aí cumprindo pena, e muitas das vezes o Senhor te livrou. Muitas das vezes Deus tem poupado a sua alma. Muitas das vezes Deus está procurando que você volte, ou que você procure o caminho, que é a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Ou você pode estar na UTI, você pode estar meditando em tudo que aconteceu na sua vida e que sabe que Deus te poupou. Muitas das vezes você tombou o seu carro, o seu caminhão, a sua moto, e você percebe, até diz que a mão de Deus estava ali, mas você não entende o que Deus está querendo com você.
e às vezes você deixa passar. Aquilo você esquece. Como Balaão. Balaão percebeu tudo o que o anjo disse para ele. E só por 3 vezes. Ou seja, talvez a quarta você não escape. Talvez a próxima que tem você não escape. Né? Então, como disse o anjo para Ló, escapa-te com a tua vida. Cuida em fazer a vontade de Deus. Porque muitas das vezes nós estamos rodeando, mudando de caminho, procurando outra direção, procurando um outro entretenimento para não servir a Deus. Mas aqui o Senhor diz para mim e para você, você não vai escapar. Você não adianta você correr, porque o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. E se você começa a correr, começa a recuar, chega um momento que você se depara com a morte. E aí você vai ter que encontrar com Deus. Se você não encontrou com Ele aqui, para fazer algo aqui, para dar testemunho dele aqui, você vai encontrar com Ele após a morte. E aí você vai entender que não valeu a pena. Então procure entender. Não adianta ficar correndo, não adianta ficar aprontando e deixando o tempo passar. Não adianta você ficar sendo ver que foi teve um livramento e você não reconhece isso diante de Deus. Teve a cura, Deus te curou, mas você não reconhece diante de Deus. Balaão teve um livramento por 3 vezes. Depois nós disse a ele, por 3 vezes aconteceu. Porque senão eu teria te matado, disse o anjo para Balaão. Então muitas das vezes nós somos livrados. Você é guardado, é poupado pelo próprio Senhor, para ver se você entende uma oportunidade. Às vezes você está enfermo, está no leito, e Deus está esperando a tua decisão, para tu entender que a tua alma precisa dele. Ter um encontro com ele, ainda aqui nesses dias, ainda aqui na terra, antes que tu padeça. Mas você não entende. E muitas das vezes sofremos, mas não entendemos que precisamos nos reconciliar, nos esvaziar de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que foi dito. Porque quando há um peso na consciência, na alma, quando você faz algo errado para com o outro, e você até pensa, para que eu fiz isso? Eu devia não ter feito isso. Mas você não quer ir lá, se esvaziar, para pedir o perdão, a desculpa, né? Então você fica com aquilo dentro de você, e o tempo passa. Você esquece, mas está no seu coração. Então, quando Balaão está ali e tinha falado com Deus, ouvia o Senhor, mas no coração dele estava um intento. Eu vou amaldiçoar Israel e vou ganhar o prêmio. Deus disse a ele, você não faça isso. Ele foi, fez tudo conforme Deus tinha dito, mas no coração dele estava o intento. A intenção dele era que Deus deixasse ele fazer aquilo. Então que possamos entender, não adianta você ganhar riqueza aqui, ou você ser poupado muitas vezes e não entender que é Deus te dando oportunidade para você se arrepender. Eu não sei onde você se encontra, onde você está. Eu não sei a que passo ou quanto tempo existe ainda do seu fôlego de vida. Mas eu quero te dizer, tudo que você já fez, o Senhor
Ele está querendo dar um abraço na sua alma e sentir você esvaziar isso, tirar do seu coração essa amargura, essa dor, ou mesmo voltar para a casa do Senhor. Talvez você seja um filho pródigo que viajou, que está de volta, ou você seja o segundo filho pródigo que está em casa com o coração amargurado, doído por não aceitar o seu irmão. Dentro de você mina, jorra, e Deus não se agrada. E Deus está dizendo: não deixe a oportunidade passar. Lembra-te dos dias do teu Criador, antes que seja tarde. Então medite. Não adianta você ficar procurando desculpa. A desculpa não vai resolver o seu problema, quando você a encontra ou quando você não encontra. Quem vai resolver o teu problema é o encontro com Deus. É você se encontrar, se prostrar e ser sincero. Que você errou. Que não era para você fazer aquilo, mas dentro de você era mais forte. E você fez. E muitas das vezes a consequência está aí. E você está percebendo, você está vendo. Mas nessa oportunidade, o Senhor está dizendo: volte, desça da jumenta. Não adianta você almejar o prêmio quando Deus está próximo de você, chamando você para uma outra dimensão, para um outro caminho. Quando Deus está dizendo que isso não prospera, então medite na sua alma. O que você daria para a sua alma ser feliz? Você tem feito tanto para o seu corpo ser feliz, ser bonito. Você tem procurado academia, tem se musculado. Você tem colocado tanta coisa nos dedos para ficar bonito, ficar bonita. Tem caprichado tanto no cabelo, tem feito tanto ajeitado na sua face. E a tua alma está precisando do abraço do Espírito Santo. A tua alma chora porque reconhece que é Deus, o Senhor dela. Mas a sua preocupação, o seu entretenimento, fica longe de meditar na palavra do Senhor. Não faça isso. Não deixe a sua alma clamar. E quando você cuida só do corpo, cuide da alma. Balaão está no sentido material, mas a alma dele precisava do Senhor, precisava de Deus. E no final de tudo, ele se encontrou em guerra e foi morto. Então, não compensou. Então, medite na sua beleza corporal e como está a sua alma. O corpo é tão belo, mas como está a sua alma? Você se exercita tanto e a tua alma que você tem dado para ela? A tua alma precisa de Jesus, precisa do pão espiritual. A tua alma precisa de Deus. Aonde você estiver, se o seu corpo já aprontou tanto, já praticou tanta coisa, que você mesmo olha e diz: como que eu fiz tudo isso? A tua alma está chorando e querendo descanso. Descanso nos braços do Senhor. Ele diz: vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A tua alma chora por não aceitar mais tudo isso. Você se prostra, você se encosta, você se entristece. E vem alguém para alegrar o teu corpo e te levar de novo.
Não faça isso. Não faça isso. A sua alma precisa de Jesus. Vá encontrar-se com o Senhor para também exercitar sua alma, alegrar sua alma, ter uma identidade construída de dentro da alma e que o mundo possa ver que você é luz.